Estou aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer uma explicação breve aqui sobre esse produto aqui que chegou. Chegou, como você pode ver, chegou da Shopee. Trata-se de um suporte para placa de vídeo. As placas de vídeo hoje estão muito pesadas. Aqui se faz necessário isso aqui, a nota fiscal. O produto é bem simples de usar, mas assim, tudo requer conhecimento, né? Por mais simples que seja o que você vai usar, você precisa de conhecer um pouco para não fazer besteira. Isso é em tudo, né? Tá aqui, bem simples, né? Ele tem uma rosca para você regular, né? Você regula, aí uma contraporca aqui, para você fixar a regulagem e não sair, tá vendo? Aí aqui, ó, o tamanho máximo dele. Vamos ver o tamanho máximo dele qual é. Aqui você tem que passar umas 3, rodar umas 5 vezes para evitar que a rosca remoa, né? Fique remoída. Esse aqui é o tamanho máximo que ele consegue calçar, né, a placa de vídeo, para ela não ficar forçando o slot onde ela fica encaixada na placa mãe, né? Agora eu vou fazer a demonstração aqui. Vou fazer no meu computador. Ele tem uma placa de vídeo pequena, mas vai dar para entender mais ou menos como é que funciona esse produto. Vamos lá. Estamos aqui com o computador para mostrar. Pronto, tá vendo aqui, ó? Ou seja, se ele não tiver esse ventilador, se ele não tiver, não, que não deve ter. Um exemplo mesmo, se eu fosse colocar aqui, eu teria que tirar esse ventilador. Por que eu teria que tirar? Porque você apoiando ele aqui, né? É lógico que essa placa aqui ela não precisa, mas uma maior precisa. Uma maior precisa de um suporte. Eu estou fazendo um exemplo com essa aqui só para demonstrar. Mas essa aqui não precisa, mas uma maior precisa. Uma que chega aqui mais ou menos, ela precisa sim de um suporte, porque é muito pesada. E eu aconselho que não coloque em cima de ventilador assim, apoiado aqui, um exemplo. Por quê? Porque de alguma forma ele pode soltar, cair aqui dentro e acontecer um acidente, não é? Tem um prejuízo maior, danificar um ventilador ou até mesmo danificar alguma outra peça dentro do computador, tá? Vamos fazer de conta que não existe esse ventilador aqui. E o funcionamento dele é o seguinte, é assim: você vai encostar aqui e vai apertar essa contraporca, né? Você vai encostar, só que tem um porém. Você não pode levantar muito, porque senão você vai fazer o contrário do que a força, né, gravitacional. Você vai fazer o contrário, você vai estar forçando para cima. Então você tem que ter muito cuidado na hora que vai regular essa altura dele para segurar a placa de vídeo, tá? Porque se você levantar muito, você vai ficar fazendo o contrário, a força contrária da gravidade. Vai ficar empurrando para cima, vai forçar do mesmo jeito o slot. Então é importante que você tenha esse cuidado de verificar se não está forçando demais, tá? Porque pode ver que ele não fica tão firme aqui. Aí, por conta disso, não é bom colocar dessa forma, tá? Aqui eu estou fazendo só um exemplo. Não pode colocar com esse ventilador aqui. Se eu fosse instalado nesse computador, eu teria que eliminar esse ventilador e colocar diretamente na estrutura do gabinete, tá? E pelo que eu vejo aqui, pelo tamanho desse suporte, eu teria que colocar um complemento, porque ele não iria alcançar
na placa de vídeo. Veja aqui um exemplo, aqui ó, tá vendo? Ele sai e não chega na altura da placa de vídeo. Aí eu teria que colocar alguma coisa para auxiliar e o suporte poder alcançar a placa de vídeo e fazer o calço, tá? Eu não sei se existem outros maiores do que esse, mas eu achei esse muito pequeno, porque esse computador ele é um tamanho padrão, né? Ele é um tamanho padrão com a fonte na parte inferior e essa distância toda fica realmente estranho, né? Porque ele aqui é duplo também, né? Ele não é uma placa de vídeo comum, simples, que é aquela que é só pega um slot. Ele pega 2 slots, como a maioria das placas de vídeo que existe aí. Então eu achei muito curto isso aqui. Teria que colocar um suporte mais ou menos de aqui, pouco mais de um dedo, para alcançar a placa de vídeo e fazer o calço adequado para sustentação da placa de vídeo. Voltando a dizer que essa aqui é só um exemplo, essa aqui não precisa de suporte porque ela é curtinha, tá? Mas aquelas que tem 2 ventiladores ou mais já precisa, tá? Porque é muito peso para o slot. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha tirado a dúvida, né, que você tem aí sobre esse suporte. E se você gostou, se você tem algum comentário, pode fazer, fica à vontade. Até o próximo vídeo. Valeu!